Prezados amigos e amigas, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco. Fratelli tutti. Escrevia Francisco de Assis, dirigindo-se a seus irmãos e irmãs para lhes propor uma forma de vida com sabor de evangelho. Francisco faz convite a um amor que ultrapassa as barreiras da geografia e do espaço, amando a seu irmão tanto quando está longe como quando está junto de si. Com poucas e simples palavras, explicou o essencial de uma fraternidade aberta, que permite reconhecer, valorizar e amar todas as pessoas, independentemente de sua proximidade física, de onde nasceu ou habita. Esse é um trecho da carta encíclica Fratelli Tutti do Papa Francisco, que versa sobre fraternidade e a amizade social. E é neste clima de fraternidade cristã, sob as bênçãos de Francisco de Assis, rompendo as barreiras geográficas por meio dessa plataforma virtual, que nós vamos iniciar a 14ª jornada do Centro Espírita Francisco de Assis, cujo tema central é iluminação interior. Hoje, com a presença do nosso querido irmão Maxilânio Lacerda, do Distrito Federal, que falará sobre o tema o espírito e a evolução do ser. Nós agradecemos a sua sintonia e vamos iniciar com a prece. Busquemos neste momento ao amorável Mestre de nossas vidas, Jesus, que com tanto carinho, com tanto amor, nos cerca de cuidados, pacientemente esperando por nós há tantos séculos. E nesta oportunidade, Jesus, queremos te agradecer pela bênção do trabalho, pela oportunidade de servir, servindo à causa espírita, ao ideal evangélico, iniciando mais uma jornada do Centro Espírita Francisco de Assis, dando continuidade aos trabalhos de divulgação doutrinária nestas terras de Vitória da Conquista, neste ano rompendo as barreiras das paredes do Centro Espírita, por meio desta plataforma virtual, atingindo a corações que se conectam conosco nos mais diferentes lugares. Rogamos, Jesus, para que o trovador de Deus, o pobrezinho de Assis, possa enviar os seus mensageiros e que nós, por nossa vez, consigamos criar condições favoráveis e em comunhão entre encarnados e desencarnados, possamos bem sentir a mensagem que será aclarada nesta noite pelo nosso querido irmão Max. Rogamos para que, inspirado, ele possa atingir as demandas dos corações que se conectam, dos espíritos vinculados a cada lar, encarnados ou desencarnados. E que neste clima de fraternidade possamos ouvir o cântico da imortalidade que o Espiritismo revive para a atualidade do mundo. A tua boa nova em nossos corações. Eis o convite. Que o teu amor, Jesus, que a tua paz esteja conosco hoje e por todo sempre. Que assim seja. Agora, nós vamos visualizar um vídeo que foi produzido pela Juventude Espírita Francisco de Assis, na nossa casa.
Talvez eu já soubesse, antes de nascer, que a vida tem fundamento. Um manifesto compreensível, acrescido de sentimento. É como uma edificação, com base sólida, ladeada por larga avenida. Não é conformista o sentido da vida. Não é rarefeito o ar do viver. Não é glacial, nem milagre, acaso, sorte, destino pessoal. Viver é mover-se pelas estrelas habitadas. É o contínuo, o imortal. A vida é toda uma coisa boa, ainda que não pareça livre e desprendida à toa. É uma sentença, um adágio escrito no cartaz da manifestação. Não é exatamente sobre nós, prós, contras, ou ainda a respeito de imperfeição. É uma certa feita, um todo dia, um equilíbrio em contrapartida, em compensação. Não é o caso aqui julgar todas as provas, os fotogramas que a vida remonta. Não é o corpo ou a cor da pele que conta. É a soberania da liberdade de espírito. A alma tateada, isso é que é o viver. Mais que a dor passageira, é a oração, a máxima síntese do amor. É o sol se pondo no oriente da flor. Todo e qualquer sonho da confidência desse andejar. A vida é, sem alarde, um sopro definitivo da humanidade de Deus. Que é Deus, aonde indagar? É o apuro do mar, a arte da água doce, a precisão do céu azul, o incondicional. O exame acurado no universo congelado em um retrato antigo. Um pó ético celestial é o cristalino encanto da perfeição. Divino aceno de uma nova estação. Um caminho certo, a luz do mundo e a paz, a misericórdia, a verdade e o amor. O Mestre, o Messias, Cordeiro Salvador, médico das almas, vida, o Consolador. Um pastor, um homem, um rei nazareno, o Filho de Deus, amigo, um rabi. Seu nome é Jesus, que veio pra falar de um Deus que ama todos, sem distinção, sem distinção. Nada somos sem Ele, terra sem sol, sem ar, noite sem estrela, sem lua pra navegar. Ele é o sentido, começo e eternidade, força que conduz o ser para a felicidade. Novo rumo à vida podemos já traçar, o farol divino a nos dar a direção. Receba o chão
de Cristo Senhor, que nos promete consolo e esperança. Após esse belo vídeo produzido pela Juventude Espírita Francisco de Assis, a nossa gratidão. Maxilânio Lacerda é trabalhador da Federação Espírita Brasileira. Max, seja muito bem-vindo, é sempre uma alegria tê-lo conosco. Nós agradecemos muito a sua participação. A palavra é sua, o desejo de um ótimo trabalho. Olá, amigas e amigos internautas, é uma alegria poder estar aqui. E hoje vamos tratar de um tema extremamente interessante, que é a evolução do ser, que somos nós mesmos, o espírito. E é este assunto bastante interessante, porque das escolas religiosas que existem na Terra, nenhuma há que trata deste assunto com a clareza, a lucidez e a lógica que a doutrina espírita proporciona, associando ao mesmo tempo o que é de cunho espiritual com o que é de cunho científico. Desse modo, é importante nós observarmos que o espírito e a evolução se conjugam nesse estudo desta noite. E nós vamos primeiro querer saber o que é espírito. Porque se nós interrogarmos no Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar a resposta. Foi o que Allan Kardec nos proporcionou na questão 23. Que é o espírito? Perguntou Allan Kardec. E os nossos irmãos responderam: o princípio inteligente do universo. Mas Allan Kardec não se satisfaz apenas com esta resposta e interroga em seguida: é o espírito sinônimo de inteligência? E os nossos benfeitores responderão: a inteligência é um atributo essencial do espírito. Portanto, o espírito não é a própria inteligência, mas tem a inteligência como um atributo essencial, é um atributo fundamental do qual ele se serve para atingir o processo evolutivo que se fará. E aí Kardec pergunta: mas qual é a fonte da inteligência? De onde vem essa inteligência? Como nasce essa inteligência? E os nossos benfeitores responderam o que já tinham dito antes, já o dissemos: a inteligência é universal. Então a nossa inteligência é oriunda da inteligência primária, da primeira inteligência, que é a inteligência de nosso Pai Celestial. Portanto, uma vez sabendo que o espírito é esse ser que tem como fonte a inteligência que vem do Pai, como é que se processa o processo deste retorno que ele está fazendo para o Pai? Porque todos nós, espíritos encarnados ou desencarnados, estamos retornando para o nosso Pai Celestial, de onde procedemos. Mas como se dá isso? Como é que nós podemos compreender isso de uma maneira simples, não obstante profunda? Veja, na questão 133, os espíritos nos disseram que todos os espíritos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Vejamos, então, que todos nós tivemos um princípio. Nós fomos criados, mas não se fala em momento algum que temos um fim. Nós, portanto, somos imortais como espíritos. Não somos eternos. Eterna é a vida, eterno é nosso Pai, porque eterno é aquele que não teve começo e nem fim. O espírito teve um começo, logo ele é imortal, mas não eterno.
Por isso que nós temos um processo de desenvolvimento a partir de uma condição muito simples, de uma condição que nós não sabemos nada. E a partir de um processo, de um mecanismo divino, nós vamos nos instruindo, nos educando nas lutas e nas tribulações que a vida do corpo proporciona. Portanto, isso significa que o espírito, para progredir, precisa evoluir através da encarnação. E é isso que se fará no processo que hoje nós examinaremos. Primeiramente, disseram os espíritos na questão 540, primeiramente, os espíritos executam. Mais tarde, quando suas inteligências estiverem mais desenvolvidas, comandarão e dirigirão as coisas do mundo material. Mais tarde ainda, poderão dirigir as coisas do mundo moral. Então vejamos, amigas e amigos, que é um processo gradual, um processo contínuo de desenvolvimento, de crescimento para Deus em todos os aspectos. Começamos com as inteligências e no primeiro momento a inteligência é muito primária, mais tarde, quando ela estiver desenvolvida, nós começaremos a controlar as coisas materiais, como estão acontecendo agora no nosso mundo de expiações e provas, que está caminhando para o mundo de regeneração, e mais tarde ainda, quando dominarmos, além da inteligência, o sentimento, nós iremos dirigir o mundo moral, ou seja, estaremos sendo senhores de nós mesmos, teremos império sobre nós e, por conseguinte, teremos como dirigir o mundo moral. Assim, então, nós precisamos fazer a pergunta que Allan Kardec fez. Qual o estado da alma na sua primeira encarnação? Então, se nós tivemos um princípio, nós tivemos também uma primeira encarnação, que é onde se dá o desenvolvimento do espírito, da matéria, no corpo físico. E os espíritos responderam a essa pergunta de maneira muito lógica, muito racional. O da infância na vida corporal fazem uma analogia, uma comparação com a vida que nós conhecemos, que é a vida do corpo. A sua inteligência nessa fase apenas desabrocha, como a da criancinha, que não é capaz ainda de se sustentar por si só, precisa de acompanhamento dos pais, sobretudo da mãe. E nesse momento é um ensaio que o espírito, assim como a criancinha, está fazendo para a vida, para poder se desenvolver aos poucos. E aos poucos, de forma gradual, nunca dando saltos, é que nós vamos evoluindo os processos, os mecanismos divinos. Por isso, depois da infância, virá o equivalente à adolescência do ser humano. E, por fim, virá a juventude e o seu cume, a culminância de todo esse processo, que é a madureza do espírito, quando então ele atingirá a elevação máxima que a encarnação pode proporcionar, que a matéria pode proporcionar. Então, a nossa pergunta é, se tem esse processo todo que acontece na revolução do ser, do espírito, nós perguntamos, nós aqui que estamos na Terra, que estamos aqui agora conversando, qual é o nosso situar nesse processo evolutivo? Nós estamos no processo inferior, estamos já com o processo claro, ou estamos ainda muito à parte de sabermos até em que ponto nos encontramos? É um exame importante, mas é um exame que não começou com a doutrina espírita, que tem a função primordial, a função fundamental de fazer-nos conhecer o Evangelho de Jesus. E é por isso que não podemos falar de doutrina espírita sem falar do Evangelho, porque a função dela é fazer compreensível o Evangelho. E certa ocasião, neste Evangelho, nós vamos encontrar Jesus encaminhando-se com o seu colégio apostólico para Jerusalém, passando de cidadela em cidadela, cada aldeia que podia ele passava e levava a boa nova. E num determinado momento, um jovem se aproximou de Jesus e, de uma maneira assim, vamos dizer assim, muito forte, disse, seguir-te-ei para onde quer que fores. Vejamos como o magnetismo de Jesus era surpreendente. Aquele rapaz não se conteve, tamanha foi a atração que sentiu para Jesus, que disse, vou te seguir para onde você for, como se ele, obviamente, fosse capaz de fazer isso. E aí Jesus vai dizer para ele, advertindo, meu filho, as raposas têm covis, as suas casinhas, os seus lugares de morar, as aves têm seus ninhos, lugar onde criar os seus filhotes, onde ficarem,
mas o Filho do Homem, ou seja, Jesus, não tem onde reclinar a cabeça. Estava dizendo ao rapaz: filho, se você quiser me seguir, você vai ter que largar tudo, deixar tudo, e me seguir. Será que você dá conta? Mais ou menos implicitamente estava dito isso. E aí o rapaz não respondeu nada e Jesus continua: segue-me. E aí quando Jesus disse segue-me, porque o rapaz estava silencioso, o rapaz repete para ele: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Vejamos que curioso, o pai dele estava provavelmente sendo velado na aldeia de onde ele procedia, e ele teve aquele encontro com Jesus, e ele pediu uma coisa que parece extremamente de bom senso: só quero enterrar meu pai, mais nada. Mas aí, veja como é surpreendente o evangelho de Jesus. Daí vem uma resposta de Jesus surpreendente, que se não tivermos elementos de análise, não compreenderemos. Disse Jesus: deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Veja que aqui é uma expressão que você não pode ler literalmente, você precisa ler de maneira em que o espírito da letra apareça. Quando Jesus diz mortos, não é morto no sentido de corpo físico. Quando ele diz o outro mortos, é morto no sentido de corpo físico. Então, que morto é esse que ele está dizendo que não tem o sentido físico, referindo-se a um morto que está literalmente no sentido físico? É exatamente aquele que é morto no espírito, que é morto na sua consciência da vida. Em outras palavras, é aquele que ainda não se despertou para a vida. Então, deixe esses que estão ainda conduzindo a sua vida sem nenhuma elaboração de conhecimento mais profundo, enterre os seus mortos, que também ele é um deles, que será também morto fisicamente no futuro e continuará sendo morto num plano espiritual do ponto de vista da compreensão. Portanto, ele não está desperto, ele ainda vive para atender as necessidades fisiológicas, as necessidades da sensação, mas ainda não tramita nele os movimentos do sentimento, os movimentos que faz com que ele perceba que há algo além das coisas básicas da terra. E Jesus termina dizendo a ele: quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Vejamos, este rapaz morava naquela família cujo pai era um morto duplamente, morto em espírito, porque simbolicamente aqui refere-se Jesus a isso, e morto porque tinha desencarnado. Mas esse rapaz que morava naquela mesma cidadela, naquela mesma família, não, este rapaz, Jesus o convidou a ir anunciar o reino de Deus. Só pode anunciar o reino de Deus quem o conhece, quem sabe, quem tem a consciência desperta, quem já está acordado para a realidade da vida. Aqui, então, nós diferenciamos dois grupos de pessoas que existem na Terra. Aqueles que vivem como se tudo fosse matéria, como se não tivessem uma continuidade da vida, mesmo que tenham alguma noção disso, e aqueles que vivem para o Espírito, aqueles que vivem buscando o outro caminho, que é muito mais profundo. Mas a pergunta é: uns são despertos, outros não. Como é que nós vamos elaborar esse processo de evolução da inteligência, da moral, enfim, como é que nós vamos despertar e elaborar essa consciência lúcida acerca das coisas essenciais, dos assuntos que são os que permanecem? E Lázaro, um espírito no Evangelho segundo o Espiritismo, irá nos dizer de maneira muito didática. Em sua origem, ou seja, no começo da nossa humanidade, o homem só tem instintos. Então, nossas reações é aquela bem primária que nós estamos buscando sobreviver, vamos buscar nos abrigar, comer, dormir, procriar, mas não vai muito além disso. Mas à medida que o tempo vai passando de reencarnação em reencarnação multimilenares, nós vamos avançando como espíritos, porque a inteligência vai se elaborando, mas ao mesmo tempo vamos corrompendo essa inteligência, porque vamos começando a usar essa inteligência para outros fins, que não os fins que nós precisaremos aprender a usar. E nesse período nós vamos buscar de uma forma muito enfática atender às necessidades das sensações, não só mais
dos instintos. Já vamos ter noção, já teremos uma casa, já teremos uma sociedade, já teremos alimento, não precisaremos sair para caçar, mas começaremos a exagerar no bem-estar material. Iremos comer mais do que precisamos, e aí nós temos o que Lázaro chamou de corromper, de perturbar, de sujar a nossa originalidade pura, ou seja, o espírito simples. Mas Lázaro diz que isso faz parte do processo evolutivo. Nós não aprenderíamos se não errássemos. Precisamos errar para poder aprender. Como é que eu vou saber se o sólido é sólido e o líquido é líquido se eu não tocar? Se eu tocar no sólido, eu sei que ele é sólido. Se eu tocar no líquido, a minha mão afunda, eu sei que é líquido. Como é que eu vou saber se o vermelho é vermelho e o verde é verde se eu não experimentar vendo-os? É assim que se processa a evolução também com o espírito. Ele precisa conhecer o bem e o mal e seguir com o bem quando perceber que esse bem é o caminho. E isso acontece na terceira etapa, que Lázaro diz que quando instruído, ou seja, ele começa a saber, aí ele começa a depurar, limpar aquilo que ele tinha contaminado, aquilo que ele tinha equivocado nas suas decisões anteriores, e ele passa a não mais dar a mesma atenção para as sensações, mas ao contrário, a ênfase que ele vai dar na vida é o sentimento. Ele não vai mais preocupar-se só consigo, ele começará a preocupar com o outro, porque entenderá, compreenderá que o outro é parte de si mesmo. Aos pouquinhos ele vai construindo isso. E diz Lázaro que para avançar para a meta, e a meta é voltar para o Pai de onde nós viemos, tem a criatura, tem o espírito que vencer os instintos. Nós vamos superar os instintos, que é muito primário, em proveito dos sentimentos, que é muito mais superior. E, ou seja, nós vamos ter que aperfeiçoar os instintos, passando pelas sensações, para um dia, então, termos o sentimento mais puro, como iremos ver daqui um pouco. Então, podemos imaginar, nessa escada de Jacó da vida, que nós passamos temporada, é uma reta inclinada que nós estamos vendo aqui na forma de escada, a fim de compreendermos os passos que temos que dar. Mas é uma rampa em que nós vamos subindo em direção a Deus. No princípio, no reino animal, o espírito, antes de ser individualizado, de ter consciência de si mesmo, ele, como todas as espécies, assimilaram todas as experiências e transformaram isso em instinto. Quando ele aporta no reino hominal, ele vai desenvolver a inteligência. E esse é o homem primitivo que nós conhecemos de nossas cavernas antigas. Com o passar do tempo, este homem que vai desenvolver nesse período, ele vai crescendo a inteligência aos pouquinhos e ela vai começando a ser um pouco mais forte do que os instintos. E devagarzinho vai havendo a tendência da inversão. Depois que a inteligência começa a se formar mais forte, ela caminha para um novo estágio que se chama razão. E a razão nada mais é do que a inteligência, agora com responsabilidade. O que significa isso? Eu sei, eu já compreendi, eu já me instruí e eu já estou depurando. Então eu vou aprender a usar aquela expressão de Paulo, o apóstolo. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Por quê? Porque eu já fiz errado lá atrás, já vi o que é bom e o que é ruim, o que é do bem e o que é do mal. E eu já consigo discernir, separar um do outro e seguir com o que é do caminho do bem. E aí, quando eu faço isso, eu começo a desenvolver o último estágio evolutivo que a matéria me proporciona, que a reencarnação me proporciona. Eu vou transformar esta razão naquilo que se chama humanidade. E ninguém pode ser humano, ninguém pode ter a humanidade em si, se não tiver o sentimento aguçado dentro do seu coração. Esse é o homem que nós conhecemos como homem elevado. É uma viagem, portanto, que todos estamos fazendo, do instinto ao sentimento. Todos nós nascemos lá atrás e estamos crescendo lá para o último estágio, que é o nosso sentimento avançado enquanto encarnado. E nós vamos fazendo isso num processo que, no instinto, essa consciência está embrionária. Você não pode exigir de um ser mais primitivo que ele tenha razão se ele ainda não experimentou essas fases da experiência. Você não pode exigir que ele seja como você, que já experimentou, porque ainda não tem as experiências que você possa ter. Então é preciso que a gente compreenda o outro. Aí vem o sentimento de tolerância, de compreensão, de aceitação do outro no estágio evolutivo que o outro está, assim como outros têm me aceitado no estágio evolutivo que eu estou. E isso sim vai evoluindo com o tempo
e nós vamos conquistando um outro desenvolvimento. Na sensação, nós vamos começando a despertar consciência, porque a inteligência vai ficando aguçada, vai ficando elaborada, mas ainda não é suficiente, porque iremos errar, porque ainda não temos o sentimento desenvolvido. Mas, com o tempo, nós vamos entendendo por que na Gênesis, no capítulo 3, versículo 7 do Velho Testamento, está escrito assim: então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, pelo que coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Simbolicamente, nós estamos vendo aqui exatamente a passagem do instinto para as sensações, quando a criatura já tem consciência claríssima de si mesma e ela começa a ter o pejo que está se referido aqui, que estavam nus. E é isso que acontece com todos nós, devagarzinho, aos pouquinhos, vamos tomando consciência da vida, a vida no sentido amplo da palavra, e não a vida do corpo apenas. Por isso, a consciência vai se desabrochando devagarzinho, como uma flor que vai se abrindo. E esse processo é gradual, lento, e precisa de milênios para acontecer. Se olharmos a história da evolutiva do homem na Terra, iremos ver isso exatamente acontecendo. E do sentimento, quando atravessamos já as sensações, nós vamos ter a consciência já desperta. Todos nós que estamos transitando já por essa faixa evolutiva, que chama-se a faixa do desenvolvimento do sentimento, a nossa consciência é equivalente daquele jovem: tu segue-me. Por quê? Porque você já sabe o que te compete fazer, você já sabe que precisa cumprir a vontade do Pai, não a sua, aqui na Terra como no céu. Avançando, nós vamos ter uma outra constatação. Quando se atinge o nível do sentimento, o ser está se espiritualizando. Ele está começando a deixar de ser próximo da matéria para ser mais espírito do que matéria. Aquelas coisas que o atraem não são mais as coisas que o atraíam antes. Ele vai buscar muito mais as coisas abstratas do sentimento profundo. E em nosso processo evolutivo, nós temos pessoas que fazem o bem espontaneamente. Se você observar na vida, Kardec faz um comentário sobre isso na questão 894. Existem pessoas que não têm que fazer força para fazer o bem. Não precisa vencer qualquer sentimento que lhe seja um oposto. Ou seja, ele não fica pensando: vou fazer o bem, essa pessoa não vai me agradecer. Vou fazer o bem, coisa nenhuma. Tem gente que cuida dela, larga isso para lá. Ou seja, as pessoas ficam refletindo, cogitando: será que eu devo ou não devo fazer o bem? Não. Esse tipo de pessoa que Kardec colocou aqui na questão 894 é o tipo de pessoa que faz o bem por automatismo. Ele reage fazendo o bem não porque alguém lhe manda fazer o bem, não porque ele, vamos dizer assim, pensou, refletiu sobre isso. Não, ele faz o bem porque intimamente ele sabe que o bem é o que tem que ser feito. E sabe isso não racionalmente, ele tem um impulso. É o que nosso Lázaro falou agora há pouco. É o instinto levado à altura do sentimento. Ou seja, o sentimento funciona como instinto, como automatismo. E quando isso acontece, Kardec faz a pergunta: essas pessoas terão tanto mérito quanto as que se veem na contingência de lutar contra a natureza que lhes é própria e a vencem? Ou seja, uma pessoa que está sabendo que tem que fazer o bem, mas ainda tem que lutar com a vontade de fazer o mal. Ela sabe que tem que perdoar, mas ainda tem uma força que não a deixa perdoar. Ela sabe que tem que tolerar, tem que aceitar a realidade quando ela não possa mudar, mas ela ainda tem uma tendência de querer se revoltar. Essa pessoa está lutando. E Kardec faz uma pergunta inteligente. Essa pessoa que está lutando agora, ela tem tanto mérito quanto aquela que parece que faz tudo sem fazer força nenhuma, sem dar trabalho nenhum? E os benfeitores têm uma resposta magistral. A resposta que nos interessa para esse estudo. Eles disseram assim: só não tem que lutar aqueles em que já há progresso realizado. Esses lutaram outrora e triunfaram. Ou seja, as mesmas lutas que você e eu estamos passando, pelo menos eu, você talvez já esteja superado nessa luta, mas as mesmas lutas que muita gente deste planeta Terra está fazendo agora, esses indivíduos, esses espíritos mais elevados, já fizeram antes o que você está sofrendo, o que eu estou sofrendo, o que nós estamos sofrendo para vencer as nossas imperfeições, eles já venceram lá atrás. Por isso, eles já venceram. E é por isso que eles fazem sem fazer força, porque é automático. E é por isso
que os bons sentimentos, disseram os espíritos, nenhum esforço custam para eles, e as ações deles parecem simplíssimas, como se fosse tudo natural. Por que isso? Disseram os espíritos, porque, meu filho, o bem para eles é um hábito. Não tem mais senão, não tem mais eu acho, e simplesmente é um hábito. É o que Lázaro chamou do instinto elevado à altura dos progressos feitos, sentimento em ação. Mas aqui nós precisamos lembrar que nesse planeta tem pessoas em vários estágios, daí porque compreender o outro e aceitar o outro como o outro é importante demais para que a gente respeite os limites uns dos outros. Há uma diversidade, e Kardec faz uma análise muito, mas muito lúcida no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 8. Ele diz assim: naquele em que nem sequer concebe a ideia do mal, já há progresso realizado. Esse é o caso desse que nós vimos na questão anterior, que ele não tem que fazer força para fazer o bem, porque o progresso já está feito, já está realizado nele. Então, nesse caso, ele está com a consciência desperta, ele sabe que é filho de Deus, ele sabe que tem que fazer a vontade de Deus e não a sua. E se a sua for a de Deus, perfeito. Mas Kardec diz que existe um segundo tipo. Naquele a quem essa ideia acode, ou seja, essa ideia surge, ou seja, a ideia de fazer o mal, mas que ele repele com força, ele não deixa acontecer, é o que Jesus chama de não entreis em tentação, ou seja, vigiar e orar. Esse sujeito é vigilante, ele procura orar, ele tem a força dentro dele que ainda tende a levá-lo à bancarrota, tende a levá-lo à queda, tende a levá-lo à perdição, mas ele luta fortemente com essas condições inferiores que ele traz das heranças passadas, o que não tem nada de errado, porque está no processo de experiência, mas ele está lutando. Isso sim é o importante, e nesse Kardec está dizendo, há progresso em vias de se realizar. Então esse é o que está querendo sair lá daquele estágio das sensações e querendo entrar no estágio dos sentimentos. É uma frase de Paulo: todo bem que pretendo fazer, eu acabo fazendo mal. Por quê? Porque esse impulso ainda é forte dentro da pessoa. A consciência está em despertamento quando ela tem uma dificuldade para vencer. Mas tem um terceiro tipo que diz assim, Kardec: naquele finalmente que pensa no mal e nesse pensamento se compraz, ou seja, ele gosta desse pensamento, ele quer isso, o mal ainda existe na plenitude da sua força. Então esse é aquele que está largando o instinto e entrando nas sensações e ainda não consegue compreender que a vida é um todo e que todos precisamos de todos os dos outros. Mas nós não temos mais no planeta Terra ninguém que esteja lá no nível primitivo inicial. O que nós temos são consciências anestesiadas. Como assim? Anestesiadas porque elas estão envolvidas pelas, vamos dizer assim, pelos excessos da paixões, querem o bem-estar material, querem satisfazer todas as sensações, todos os gozos, todos os prazeres, sejam de que natureza for, do dinheiro, da alimentação, da bebida, da drogadição. Ele se entrega para essas coisas como se fosse delas dependentes. Em outras palavras, se torna escravo da matéria. Esse sujeito está com anestesiado a consciência. Ele já tem a consciência em despertamento, mas os processos materiais fizeram com que ele anestesiasse. Mas é um ponto que ele vai ter que despertar mais cedo ou mais tarde. E isso se dará com os movimentos da dor, que acorda as consciências em sono. Mas há um final para essa história, em que Lázaro nos diz que há um ápice para o sentimento. Os sentimentos, disse ele, são os instintos elevados à altura do progresso feito, ou seja, quando tudo é automático, tudo é hábito, no sentido do bem. Mas ele complementa dizendo que o amor resume a doutrina de Jesus todinha. Por quê? Porque esse é o sentimento por excelência. Logo, nós estamos entendendo que o amor é um sentimento, mas é o sentimento no seu mais alto estágio. Por isso, quando nós apresentamos aquele processo evolutivo de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, nós vemos que lá no nosso mandamento está escrito de cima para baixo: amar a Deus primeiro, ao próximo segundo e ao si mesmo primeiro. Mas evolutivamente nós fazemos exatamente o oposto. Nós amamos a nós mesmos primeiro, aprendendo a nos respeitar, para darmos conta de respeitar e amar o próximo. Para então, fazendo isso, nós conseguirmos amar a Deus, porque quem não ama o filho não pode amar o pai. Então essa é uma viagem que todos nós estamos fazendo. Todos nós
vamos desenvolver o amor a si mesmo nos instintos, todos nós vamos desenvolver o amor a si mesmo e o amor ao próximo nas sensações, e todos nós vamos desenvolver o amor ao próximo e o amor a Deus no estágio dos sentimentos. Kardec chamou esse processo evolutivo de maturidade do senso moral, maturidade do sentimento. Uma pessoa sensível, que se sente envolvida com a dor do outro ou com a alegria do outro, ela se vê no outro, ela tem um moral elevado. Essa é a grande jornada do amor que todos nós estamos fazendo, você, eu, todos nós. É um movimento incessante, é a lei de progresso nos conduzindo nessa direção. Por isso, nós podemos chegar a uma conclusão tranquila quanto a isso. Esse processo evolutivo em que nós saímos do homem primitivo e chegamos ao homem elevado, isso se chama evolução no reino nominal, evolução enquanto estamos encarnados. Por isso, aqui o sentimento vai sendo elaborado e nós vamos tornar o sentimento tão elevado que chega um momento que esse sentimento transforma-se naquele mais elevado ápice, que é o chamado reino angelical, quando o sentimento transforma-se em amor. Portanto, amor nada mais é do que o sentimento por excelência. É quando você já ama todas as criaturas, não só o seu próximo ser humano, como Francisco de Assis amava todas as criaturas, o irmão Sol, a irmã Lua, o irmão Gúbio, a irmã Rocha, tudo para ele era irmão, porque é exatamente esse o sentimento. Portanto, amigos, amor é o sentimento sublimado. Quando isso acontece, nós atingimos, então, o último estágio evolutivo. Nós transformamos esse sentimento em amor, há uma sublimação. Nós vamos fazer a grande final da jornada, ou seja, a jornada vai se completar, a volta do filho ao Pai. Por isso que Jesus, quando cantou lá no monte, ele disse: bem-aventurados puros de coração, porque estes verão a Deus. Foi o que Lázaro fez, quando ele disse: quanto mais instruído e depurado tem sentimento. É exatamente esse o estágio. O amor a Deus é a depuração completa do espírito, que foi criado simples e ignorante, se sujou, entre aspas, né? Vamos colocar isso entre aspas, pelas contaminações da vida, corrompendo a sua essência, e depois se depurou, se limpou por si mesmo, e até fazer a completa limpeza, quando então ele teve o direito de ver a Deus. Não veremos Deus pelos olhos do raciocínio, mas veremos Deus pelo coração, sentimento puro, amor em essência. Por isso, essa viagem longínqua, ela vai completar. O sentido da vida, o desiderado da vida vai se realizar, vai se completar a grande jornada, vai haver o encontro sublime do Filho e do Pai, como Jesus, que está com ele e estava com ele antes de descer até nós. Portanto, esse é o grande movimento em que o ser atinge aquele mais alto nível de consciência, que é chamado de consciência cósmica. Esse nível é tão elevado, gente, que quando ele chega nesse nível, ele diz assim: eu e o Pai somos um. Não é que ele é Deus, é que ele reflete os pensamentos e os sentimentos de Deus tal como se o fosse. Ele é o Filho que cumpre a vontade do Pai em todo lugar por onde ele esteja. Olha que coisa mais linda que é a vida. Por isso, quero convidá-los a reflexões. Porque se nós já sabemos que esse processo evolutivo se faz, é importante, então, que nós façamos algumas reflexões. Vejamos, Kardec disse assim: reconhece-se o verdadeiro espírita, e lá atrás ele diz, e o verdadeiro cristão, porque ambos são a mesma coisa, pela sua transformação moral. Aquela transformação em que o sentimento já é a razão do ser, quando ele começa a perceber o sentido da vida. Quando ele acontece com ele isso, ele teve o primeiro despertamento. Ele aconteceu com ele aquele movimento de acordar para a vida como a vida deve ser vista. Esse transformar gera nele um esforço que ele vai empregar para domar suas más inclinações que ele trouxe das heranças das encarnações anteriores, onde ele errou por experiência ou por teimosia, quando ele foi, então,
aquele que insistiu em fazer a sua vontade, não a vontade do Pai. Mas ele agora, consciente de que a vida é um processo muito mais aberto e muito mais completo do que ele imaginava, ele então fará esse movimento de vencer aquelas tentações, lutar, como disse Kardec, para vencer o mal que quer nascer nele. E ele, se esforçando, conseguirá. Esse é o processo em que ele está fazendo o trabalho em si próprio, amar a si próprio, porque não pode amar ao próximo, se não consegue amar nem a si mesmo, ele não pode dar o que não tem, então ele precisa conquistar em si. Mas depois que ele conquistou isso, ou que ele está conquistando aos pouquinhos, ele vai dizer assim, com João: pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Disse João em sua primeira carta universal, no capítulo 4. João está dizendo-nos que você não pode amar a Deus antes de amar seu irmão, porque é corolário. Se você não ama o seu irmão, você não está apto a amar a Deus, é um processo natural. Daí porque nós temos aquela escada, o amor a si mesmo, o amor ao próximo e o amor a Deus, no processo evolutivo contínuo. E esse processo é quando nós começamos a fazer o trabalho para o próximo. Não estamos mais ocupados só conosco, estamos mais ocupados com o outro, porque o outro passa a ser a razão de ser de nossa vida e não só nós mesmos. Olha que frase bonita que está no livro Nos Bastidores da Obsessão, de uma jovem que tem a oportunidade de dizer o seguinte: quando eu buscava Deus fora de mim, não o achava. Quando o procurava dentro de mim, tinha-o perdido. Resolvi amar e ajudar meu próximo e deparei-me comigo, com Deus e com meu irmão. Exatamente nesse sentido do que falamos agora. Portanto, não se pode, disse Kardec, verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Por isso, a viagem, pessoal, é essa. Nós temos que aprender a nos doarmos mais uns para os outros, porque a vida é de abundância, é dando que se recebe. Quanto mais você doa, não só falando de bens materiais, que é o mais fácil de fazer, mas quanto mais você doa de si mesmo em benefício do seu irmão de caminhada, mais você atinge o resultado da vida. Mas a pergunta que nós queremos fazer: a quem seguir nessa viagem rumo ao Pai? Quem? Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus Cristo é quem você deve, é quem eu devo seguir, porque ele é o modelo, é o guia da humanidade. Mas a viagem de corrigir os erros passados e construir esse homem novo, esse ser novo, todo o sentimento, ela é complicada. Como é que a gente faz? Como é que a gente se sustenta para não perder-se nessa viagem? Como é que a gente vai ter a alimentação espiritual para se sustentar nessa viagem? E ele disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim de modo algum terá fome. Então você nunca sentirá fome se você buscar o Espírito chamado guia da humanidade, Jesus. Mas ainda não é o bastante. Eu posso me perder nessa jornada. Aquele anestesiado pode ser eu que deixei me envolver por esses movimentos materiais e não me dei conta. Como que eu faço para não perder esse caminho? Como que eu faço para continuar rumo ao Pai? E Jesus nos diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, se você segue Jesus, você tem um facho aceso à sua frente e você nunca cai em abismos. Então, isso tudo é convite que Jesus está nos fazendo há mais de 2000 anos. Entretanto, há advertências que precisamos aqui trazer para as nossas reflexões. Emmanuel nos disse assim: o Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina, entre a nossa casa espírita, a nossa igreja, o nosso templo, enfim, o nosso ambiente onde nós nos encontramos, nos edificando para Deus, e a oficina, que é a vida lá fora, são os problemas, os encontros, o ganha-pão de todos os dias, os problemas de confronto uns com os outros, ou seja, a oficina da vida, que também é onde o Espírito caminha para Deus. Ele diz que Jesus diz que você tem que ser o mesmo dentro do templo e o mesmo lá fora na vida. O seu comportamento não pode ser diferente um do outro, se você quiser cumprir o desiderato da vida. Porque
disse Emmanuel, toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho ao mesmo tempo. Então você tem que ter um só comportamento e não dois. E a pergunta que nós temos que fazer: quanto temos sido Cristo dentro de nós? Quanto nós temos nos espelhado nele para poder cumprir a vontade dele aqui na terra? E ele adverte: por louvar Jesus nas igrejas e menoscabá-los, desprezá-lo nas ruas, esquecer dele nas ruas, é que temos naufragado 1000 vezes por nossa própria culpa. E se naufragar aqui, leia-se, minhas amigas e meus amigos, o sofrimento humano, a dor como essa que vocês estão vendo aqui agora nessa cena. Por que uma vida toda de riqueza, de alegria nesse mundo permite que uma criança como essa tenha que se servir do resto das mesas dos opulentos para se alimentar? Veja que coisa mais triste nós encontrarmos irmãos nossos nesse estágio de sofrimento, quanto tantos de nós têm condição de evitar que isso aconteça. E foi se referindo a isso que Jesus disse: tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, careci de teto e me hospedastes, estive nu e me vestistes, achei-me doente e me visitastes, estive preso e me fostes ver. E termina Jesus dizendo: em verdade eu vos digo, meus filhos, quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim mesmo o fizestes. É por isso, minhas amigas e meus amigos, que fora da caridade não há salvação. E salvação é aquele estágio evolutivo em que o sentimento se transforma em amor. É aquele estágio evolutivo que o filho se encontra com o Pai. Que as bênçãos de nosso Pai, que as bênçãos de nosso Mestre Jesus permaneçam em nossos corações, hoje e sempre. Fiquemos todos com Ele. Muita paz a todas, muita paz a todos. Muito obrigado por sua atenção. É aquele estágio evolutivo por aqui, sim. Que as bênçãos de nosso Pai, que as Max, nós agradecemos seus oportunos esclarecimentos sobre um tema tão palpitante. Deus lhe abençoe. Muito obrigado e muita paz a você. Nós agradecemos também a sintonia de todos os amigos, as amigas que nos assistiram. Não deixe de se inscrever no nosso canal e de darem seu like. Anunciamos que amanhã estará conosco o nosso irmão Cláudio Amorim, na cidade de Salvador, que abordará o tema O Reino de Deus está dentro de nós. Nós aguardamos a todos vocês. Muito boa noite a todos, fique com Deus e até amanhã. Muita paz.